teremos aqui em nossa igreja, em razão deste mês ser o mês das artes, o mês da música, nós teremos aqui a apresentação do nosso irmão Dirson, que faz um trabalho belíssimo, alguns aqui já conhecem, não é? Com os sinos. Então será um culto onde as músicas e os hinos terão acompanhamento dos sinos e também a apresentação deste nosso amado e querido irmão. Tenho também aqui, irmãos, para lembrar que a maturidade tem o seu encontro no dia 2 de dezembro, já está em nosso boletim, para que os irmãos não se esqueçam e coloquem nas suas agendas. O último eu participei, foi muito lindo, muito gostoso, muito bom, e agora já tinha deixado este encontro marcado para dezembro. Então aí o encontro da maturidade, vamos estar presentes e vamos cooperar. Também, sempre lembrando os irmãos, para que os irmãos estejam em oração, colocando as suas vidas diante de Deus, diante do Senhor, nosso Pai, para que Ele te oriente com relação ao alvo da sua oferta de amor, não é? A nossa igreja não definiu o alvo para a igreja, deixando livre para que cada irmão, juntamente com Deus, decida a sua oferta neste ano. Estamos colocando como dia referência para a oferta dia 31 de janeiro, no nosso culto de vigília, para o dia 1º de janeiro. Mas é claro que até lá, se o irmão tiver disponibilidade, possibilidade, pode entregar e destaque no envelope que é a sua oferta de final de ano, a sua oferta de gratidão, a sua oferta de amor. Tá certo? Também, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra. A gente não sabe até que ponto essa situação é grave, mas a gente tem ouvido falar que aqui em Belo Horizonte tem aparecido casos de Covid, não é? Parece que os casos estão aparecendo de maneira mais leve, menos letal do que no início da pandemia, mas está acontecendo. E a recomendação é que a gente procure usar as máscaras em lugares fechados, em ambientes fechados, como é o caso nosso aqui. Então fica aí a orientação, não é uma exigência, ainda não é, né? Mas é um pedido. O pastor está com a máscara no bolso, porque para falar fica mais fácil sem a máscara, mas eu estou distante dos irmãos, né? Mas fica aqui a orientação. E falando de Covid, eu não posso deixar de dizer da nossa alegria como pastor, e eu acredito também como igreja, pela vida do nosso irmão Elton, né, que está dando entrevista. É uma alegria, eu disse isso a ele, a nossa alegria é de saber que uma pessoa que trabalha com a ciência, né, mantém a sua integridade de fé para com Deus. Então, a nossa alegria está nesse sentido, né? Uma pessoa que trabalha com a ciência, mas mantém o seu coração inclinado diante do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Então está aí a nossa alegria e as nossas orações para que o irmão cada vez mais seja útil no seu saber e no seu conhecimento científico para ajudar a sociedade, né? Firme sempre no compromisso de servir a Deus com toda a fidelidade. O irmão Elton está trabalhando aí na vacina brasileira contra a Covid, hein? 100% brasileiro. E já está na fase final, né, Elton? Vai começar a fase de teste de um ano dessa semana. Graças a Deus. Então tudo isso é motivo de alegria para os nossos corações. Dito estas coisas, meus amados irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Linéia que esteja aqui à frente. Ela vai estar chamando os irmãos que foram eleitos na última assembleia para a diretoria de nossa igreja e também para o conselho fiscal ou não? Também, né? O conselho fiscal,
e em seguida nós estaremos orando e empossando a nova diretoria. Alô, bom dia. Bom dia. Como o pastor falou, né, na semana passada nós tivemos a Assembleia. A Assembleia foi escolhida, foi nomeada a nova diretoria executiva e o Conselho Fiscal da Igreja. Então, eu vou estar chamando aqui a diretoria para assinar o termo de posse. E esse termo de posse, né, juntamente com a ata, eles têm que ser de imediato assinados para estar levando ao cartório para registro, para dar andamento às coisas, ao levantamento de tesouraria da igreja, para ficar regularizado junto ao banco. Então, o pastor Valdemar Soares Machado, presidente, Gilton Santiago, primeiro vice-presidente, gostaria que viesse aqui à frente, né, que eu já ia assinando. José Jorge Neder, segundo vice-presidente. Julinéia, primeira secretária. Silvana Regina dos Santos, segunda secretária. Adiel Paes Lousada, primeiro tesoureiro. E Gediel Moreira da Silva, segundo tesoureiro. Conselho Fiscal: Lira Fernandes de Castro, Gilmar da Costa Santiago, Antônio Faria de Alcântara e Marcos Rodrigues de Araújo. Gostaria que viesse aqui para estar assinando. Gostaria de pedir então ao Josué que fizesse oração, pedindo a Deus, né, orientação e que eu abençoasse a nova diretoria. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa neste momento. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo estudo da tua palavra que tivemos também, Senhor. E agora, especialmente, nós queremos pedir a tua orientação, Senhor Deus, para esses irmãos que vão ser empossados nesses cargos específicos da tua igreja. Ó Senhor, que eles tenham sabedoria para estar, Senhor Deus, ajudando no desenvolvimento da tua casa, da tua casa aqui neste lugar e da tua causa no nosso Brasil. Por falar em nosso Brasil, nós queremos pedir, Senhor Deus, a tua bênção para a situação que estamos vivendo nessa terra. Guarda-nos, Senhor, e orienta-nos a te servir melhor. É o que suplicamos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. cantando a mensagem da cruz. Por sua misericórdia
sua misericórdia veio acabar com as trevas por amor a nós, por amor a nós. Toda a terra cantai com os anjos, sim, pra receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia veio salvar a todos com o seu amor, com o seu amor. Por sua misericórdia, sua fidelidade alcançou a nós, alcançou a nós. Toda a terra cantai com os anjos, sim, pra receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia, por sua misericórdia, toda a terra cantai com os anjos, sim, pra receber o Rei dos Reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Por sua misericórdia, por sua misericórdia. Fiquemos de pé para fazer essa leitura bíblica. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Louvar-te, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas Coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. cantemos ao que é digno de receber toda a honra.
Nesse momento, a gente faz um momento de dedicação, de vida e de bens. E essa semana nós temos duas irmãs que estão fazendo aniversário. Hoje é a Ana Lúcia, ela nem está presente, ela está com problema de saúde, nós devemos estar orando por ela. E no sábado é a Sofia, já que ela está lá embaixo, eu convido a mãe dela, Socorro, para receber em nome. Que Deus abençoe a vida dessas irmãs, cada dia mais, e principalmente com saúde. Vamos cantar o hino Rude Cruz, enquanto os irmãos, acertamos mesmo com os irmãos estão, e os irmãos vão trazer os dízimos e as ofertas. E quem não puder trazer hoje, consagre a sua vida agora, onde você está, entregando ao Senhor a sua vida, os seus bens, os seus talentos, para a honra e glória do Senhor.
agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e pela nossa vida, dedicada ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida, pela oportunidade de podermos vir na Tua casa te cultuar em espírito e verdade, Senhor. Nós só podemos te agradecer pelas bênçãos que recebemos a cada dia de Ti, Senhor. Hoje nós estamos aqui te prestando esse culto nesta manhã. Queremos te agradecer por essa oportunidade, agradecer por esses dízimos que foram trazidos à Tua mesa, que esses valores possam ser aplicados no crescimento da Tua obra, Senhor. Que Tu abençoe os irmãos que estão aniversariando nessa semana. Queremos te agradecer também por aqueles irmãos que nos visitam nessa manhã, que eles se sintam bem na Tua casa e que possam, sempre que possível e sentir desejo em seu coração, estar participando aqui conosco, Senhor. Abençoe a nova diretoria que tomou posse nesta manhã, que ela possa ser ungida e capacitada por Ti, para que possa desenvolver um trabalho de crescimento, de união, desenvolvimento da nossa igreja, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, Senhor, em tudo que fizermos. E tudo que fizermos possamos fazer segundo a Tua vontade. Queremos te pedir também pelo pastor, que está conduzindo todo esse trabalho, que ele seja ungido por Ti, Senhor, para que ele possa andar sempre nos Teus caminhos e trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Que os musicistas nessa manhã também sejam abençoados e capacitados por Ti, para que possam Te trazer louvores, para que alegre a Ti e aos nossos corações. Fica conosco, abençoe as nossas faltas, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A cruz é a razão da nossa salvação. Através da Tua cruz, vemos nós te adorar aqui. Pelo Teu grande amor e
irmãos, o nosso culto hoje pela manhã, em razão deste mês festivo, onde agradecemos a Deus o Ministério das Artes, o Ministério da Música, e hoje ajudando a brilhantar este culto, a presença do irmão Marcos. Como é que chama esse Marco, como é que chama o instrumento? Trompete. É bonito o trilho. Brilhantou aqui hoje. Deus é milagre. Não é? Então a nossa gratidão. E a vacina é 100% brasileira. E o grupo também aqui é 100% Alterosa. 100% eu olhei ali, ó, começando pelo Valdir e terminando aqui com o Jorge. 100% Alterosa. Valdir foi comigo lá na Igreja Batista da Renascença. É um problema, né? A gente tem que conversar com os pastores aqui em Belo Horizonte. Foi comigo lá no sepultamento da irmã Margarete, Marilene. E aí, na hora que terminou e tal, vai eu cumprimentar o pastor Rubens Schreiber. O pastor Rubens Schreiber, vem pra cá, fazer um solo. Oi, irmão, dá um jeito. Essa voz dele que, né, encanta, né? Isso. Beleza, eu vou ligar para o pastor Rubens. Vou ligar, dá para ir para cumprimentá-lo, né? Com meus pêsames e tudo mais. Aí eu vou falar umas coisinhas. E o culto hoje tem como tema a mensagem da cruz de Jesus, cantando a mensagem da cruz. Cantando a mensagem da cruz, porque nós temos o entendimento de que o cristianismo sem cruz não funciona. O cristianismo necessariamente, obrigatoriamente passa pela cruz. Há um texto na Sagrada Escritura que eu acho profundamente interessante da gente meditar. Jesus passava e os discípulos perguntaram uns para os outros, onde ele mora? Eu achei isso fantástico. Perguntaram um para o outro, onde Jesus mora? Alguém já te perguntou onde Deus mora? Às vezes a gente ouve essas coisas por aí. Pois perguntaram. E eu achei curioso, foi a resposta de Jesus para eles. Jesus respondeu dizendo, vem e vede. Ao invés de Jesus dizer assim, é na rua Tororó, esquina com Dom Viçoso, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Ó, já pensou? Se ele desse esse endereço lá. Mas ele não deu o endereço, ele não deu o nome da rua, ele não deu o nome do bairro, ele disse, vinde e vede. Por quê? Porque para chegarmos ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, precisamos caminhar com Jesus e passar pelo caminho que Ele passou, entenderam? E caminhar com Jesus, meus irmãos, significa sim, andar pelo caminho do Gólgota, e chegar no Monte da Caveira, aonde foi plantada a árvore da vida, a cruz de Jesus. A cruz, por si só, é só 2 pedaços de madeira. A cruz, por si só, nada mais é do que 2 pedaços de madeira que se cruzam. Mas quando nós pensamos na cruz de Cristo, as coisas mudam, e mudam radicalmente. Porque é aí que nós encontramos a diferença e a importância deste significado, desse sentido para as nossas vidas. A primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo, para conversar com os irmãos hoje nesta manhã, foi exatamente esta: se não existisse a cruz, aonde é que nós estaríamos agora?
cada um de nós. Entenderam? Se não existisse a cruz na história da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, aonde nós estaríamos agora? Provavelmente, meus amados irmãos, como ovelhas sem pastor, sem direcionamento, sem esperança, sem qualquer possibilidade de vida, de restauração, de conserto e de acerto com Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Tamanha é a importância da cruz na história da nossa fé e da nossa vida pessoal com Deus. Eu coloquei aqui, fé, nós estudamos nas quintas-feiras a doutrina do jejum. E estudando a doutrina do jejum, aprendemos muitas coisas. Entre as coisas que nós conversamos aqui, conversamos sobre a fé. E muitas pessoas entendem a fé como uma moeda de compra. De comprar o que, pastor? De comprar os favores de Deus. E é por essa razão que muitas vezes a gente pensa na fé em quantidade. Quem tem mais e quem tem menos. Mas eu só vou suscitando dúvida, pergunta no coração dos irmãos, para depois a gente conversar com mais tempo. Mas fé não é uma moeda de troca, não é uma moeda para comprarmos os favores de Deus. Então eu coloquei aqui, fé não é o preço que compra as bênçãos de Deus, mas, preste atenção aqui, se a fé não é a moeda que compra as bênçãos de Deus, a fé são as mãos que a recebem. Se a fé não compra as bênçãos de Deus, é através da fé que nós recebemos a graça, a misericórdia, o perdão, a benevolência, a restauração e as misericórdias de Deus que se renovam sobre nós cada manhã. Olha, meus amados irmãos, deixa eu dizer para vocês, o mundo e a sociedade que nós vivemos é perverso. E o Satanás, inimigo das nossas almas, adversário da nossa fé, de tudo tem feito para nos enfraquecer, para tirar de nós o ânimo, a disposição de servir a Deus. E nós sempre apresentamos uma desculpa para nós mesmos, para nos distanciarmos do relacionamento, da intimidade com Deus. E alguns dizem assim, está faltando fé. Mas não é essa a explicação que a Bíblia dá para esse tipo de acontecimento nas nossas vidas. A Bíblia diz que no final dos tempos a fé de muitos esfriaria. O problema nosso não é falta de fé, não. O nosso problema é que nós estamos dormindo o sono da indolência, o sono da indiferença. Não tem aquele texto onde o apóstolo Paulo diz: desperta tu e levanta-te de entre os mortos. Aquele texto não é para incrédulo. Os irmãos já prestaram atenção nisso? Mano? Aquele texto não é para incrédulo. Aquele texto é para nós. Paulo está falando comigo. Paulo está falando com cada irmão aqui. Desperta tu, que dormes, que permitiu que a fé esfriasse no seu coração, em razão das decepções, dos tropeços, da dificuldade pela qual o mundo e a sociedade passam. E se a fé não compra as bênçãos de Deus, e não compra mesmo,
É através dela, meus amados irmãos, que eu recebo ânimo, coragem, disposição e vitalidade para romper os obstáculos, as dificuldades desta vida e permanecer inabalável, para, a exemplo de Paulo, também dizer ao final da jornada: combati o bom combate. Enfrentei ideologias, enfrentei pensamentos contrários, enfrentei uma sociedade imoral e corrompida, enfrentei os maus exemplos dentro e fora da igreja. E eu tenho dito aqui, quero repetir aos irmãos: existem pastores que tropeçam? Existe. Existe padres que tropeçam? Existe. Existem irmãos crentes que tropeçam? Existem. Mas os irmãos já viram que o número daqueles que permanecem fiéis são infinitamente maior. Se você tem um exemplo como o de pastor Murilo Cassete, se você tem um exemplo como o pastor Billy Graham, se você tem um exemplo pensando nos heróis da fé católica, de Agostinho, de São Tomás de Aquino, por que é que você insiste em olhar para os que caem? Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas da fé. Olhe para Davi: tropeçou, caiu, permaneceu caído? Não. Olhe para o exemplo de Elias, grande profeta do Velho Testamento. Depois de vencer os 600 profetas de Baal, saiu com o rabinho entre as pernas, amedrontado, deprimido, angustiado e frustrado, e foi pedir a morte. Mas ali, como tantas vezes acontece com cada um de nós, o irmão já se sentiu deprimido, o irmão já se sentiu desestimulado, enfraquecido. Pois Elias também. Mas o grande fato que deve destacar na vida de Elias é que ali, pedindo a morte, Deus aparece a ele e ele se levanta e continua o caminho. O que eu quero dizer para o irmão e para a irmã hoje é que é pela fé, meus amados irmãos, que nós haveremos de levantar, viu? E caminhar o caminho da nossa vida, da nossa história. A fé é o nosso balaio, aonde Deus coloca vida, coloca perdão, coloca misericórdia. E como disse para Elias, diz também para nós. Assim como ele disse para Elias, ele também diz para nós: levanta, porque ainda tem muito caminho a caminhar. Eu acho isso maravilhoso. Meus queridos e meus amados irmãos, as bênçãos já foram pagas na cruz. É por isso que você não pode comprar a bênção. É por isso que não há condição de você comprá-la, porque você não tem dinheiro para comprar, e o Senhor disse: vinde sem dinheiro e sem preço, porque você não tem, e nunca terá. As bênçãos, Cristo pagou na cruz. A cruz é o preço, a cruz é o preço das nossas bênçãos e da nossa vida. A cruz é a nossa vitória. Eu não sei quantos irmãos já pararam para pensar nisso, mas era bom parar para pensar. A minha vida física e biológica foi gestada no ventre da minha mãe, sobre a ação sobrenatural de Deus.
Porque é assim que o profeta Jeremias disse, é assim que o salmista disse, que nós fomos tecidos por Deus, não é isso que ele diz, essa expressão? Tecidos, quer dizer, Deus nos teceu ainda no ventre da nossa mãe. Então até a minha vida biológica, a minha vida física, tem algo de divino e de espiritual. Mas é na cruz que nós somos gerados em Cristo Jesus, nova criatura, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É na cruz, meus amados irmãos, que nós somos regenerados. Eu não sou professor, embora muita gente goste de me ver como professor, mas eu não sou. Às vezes até engano. Normalmente sou chamado para dar aula. Lá na Bahia me chamaram, por mais que eu dissesse que não, mas me chamaram, eu fui dar aula. E quando eu dou aula sobre a doutrina da salvação, eu costumo aplicar um exercício para os meus alunos. Eu peço a cada um deles que faça o que eles sabem fazer de melhor com as mãos, seja uma obra manual, um bolo, um desenho, um bordado, algo que a pessoa goste de fazer e que faça bem feito. Aí no dia eles me trazem. E em uma dessas aulas, uma irmã maravilhosa, mora lá no bairro Betânia, esses dias ela me encontrou na padaria. Eu sou viciado em padaria. Eu gosto de tomar café em padaria. De vez em quando nós vamos me encontrar por aí. E eu estava na padaria, aquela irmãzinha chegou. Muito tempo a gente não se... pastor. Mas não saiu da memória dela aquela tragédia. Porque ela faz bolos maravilhosos. E ela foi minha aluna. Então naquele dia ela fez um bolo maravilhoso. Adivinha com o rosto de quem? Do professor. E todo mundo feliz lá na sala, aquele bolo bonito, enfeitando a mesa, e todo mundo com o maior cuidado com o bolo. E eu faço uma festa, os irmãos sabem como eu sou. E eu fiz uma festa, bom. Mas ao final de tudo, eu destruo. Ai, aquela irmã chorou. Porque é isso que eu faço. Porque Deus nos fez como sua obra de arte. Deus nos fez e nos criou como a coroa da que Ele fez de melhor. Ele estava feliz com a gente. Ele estava alegre com a gente. E Ele disse, e viu Deus que tudo era bom. Ele estava feliz. E Ele nos colocou na sua sala principal, a sua obra de arte. Mas um dia Ele vê a sua obra de arte desfigurada, destruída. E eu perguntei àqueles alunos se vocês pudessem restaurar o bolo, se vocês pudessem consertar o bolo. Eles responderam: nós vamos restaurar, meu pastor, porque o que o senhor fez não se faz, eles falaram. Pois é, eu falei, o que Satanás fez também não se faz, mas ele fez. A diferença é que Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de nós, e Ele então inicia a obra de restauração. Ele quer devolver a cada um de nós a imagem e a semelhança com Ele que nós perdemos na queda.
esta obra se realiza, se concretiza na cruz do Calvário, na cruz de Jesus. A obra de restauração está concluída na cruz. Deus regenera as nossas vidas. No livro de Isaías diz assim: não víamos nele formosura nenhuma para que o desejássemos. Falando da pessoa do Senhor Jesus. Porque ele era como raiz desfigurada, diz o texto sagrado. O profeta Isaías está relatando e retratando a pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando na cruz do Calvário ele é desfigurado, mostrando o horror, a feiura do pecado em nós. É só a cruz que pode revelar a desgraceira que somos sem Deus. E a importância de Jesus na nossa história é porque uma vez que Jesus assumiu sobre si, tomou sobre si as nossas feiuras, as nossas imperfeições, os nossos erros, é através dele que Deus nos vê corrigidos, regenerados e acertados. Assim, meus amados irmãos, hoje, quando neste culto nós cantamos a mensagem da cruz, e agora vamos relembrá-la na ceia do Senhor, eu queria fazer um convite aos irmãos. Ame, proclame a mensagem da cruz, não apenas com as suas palavras, mas principalmente com as suas vidas. Num mundo tão perverso como o mundo em que nós vivemos. Eu me converti aos 14 anos de idade. Mas hoje, quando eu vejo moças e rapazes com 14 anos de idade, eu peço misericórdia por eles. Porque no meu tempo de 14 anos de idade, eu tinha uma sociedade muito mais favorável à minha fé do que hoje. Estão entendendo o que eu estou falando para os irmãos agora? Hoje os nossos meninos e as nossas meninas são criadas, vamos, sem saber se eles são homem ou se são mulher. E aos 5 anos de idade eu tinha certeza, viu, Lidinha? Eu tinha certeza, continuo tendo. Mas eu tinha uma sociedade inteira me ajudando, cooperando com meu pai, cooperando com a minha mãe, cooperando com a minha igreja. Hoje, irmãos, eu tenho uma sociedade inteira desfavorecendo o ensino desta igreja, o ensino do pai em casa. Mas ainda assim, e apesar disso, cada um de nós nesta manhã está sendo convidado por esta mesa e pela cruz que cantamos a proclamar com as nossas vidas, que em Cristo crucificado
e ressuscitado ao terceiro dia. Tem salvação para mim, para você, para as nossas famílias, para a nossa Belo Horizonte, para o Brasil e para o mundo. Amada Igreja Batista das Alterosas, vou recitar para os irmãos um versículo que provavelmente os irmãos já ouviram muitas vezes e sabem de cor, mas sempre pensando nele como um convite àquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Mas hoje eu quero repetir este versículo para a minha vida pessoal e para a vida de cada um dos irmãos aqui, porque esse versículo é para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O mundo está dizendo para você que a igreja de Jesus não presta. Envergonhe o mundo e diga para o mundo que a igreja é o seu lugar, porque é o lugar aonde proclama Jesus o Salvador. Eu disse aqui num culto desse aqui, Martinho Lutero, o grande reformista, dizia o seguinte: quando você receber uma notícia ruim, chame seus irmãos, cante um salmo e envergonhe o inferno. E é no mesmo sentido que eu estou dizendo para os irmãos hoje. Quando o mundo disser para você que a fé não vale a pena, que a igreja não vale a pena, que a Bíblia não vale a pena, que Jesus não vale a pena, com alegria e segurança no coração, você responda: para mim faz todo o sentido do mundo crer na Bíblia, viver com Jesus, fazer parte da igreja dos santos, porque só assim você vai envergonhar o inferno e fazer diferença na sua casa, para os seus filhos e filhas, e fazer diferença para esta sociedade perversa aonde vivemos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Eu quero chamar aqui os nossos irmãos diáconos que estão escalados para ajudar na celebração da ceia, para que eles ocupem os seus lugares aqui junto à mesa do Senhor. A celebração da ceia, os irmãos estão recebendo ao mesmo tempo vinho e pão. O vinho e o pão estão lacrados e protegidos. Entretanto, nós vamos manter a nossa tradição de fé. Primeiro, vamos participar do pão e depois vamos participar do cálice, exatamente como nos ensina as Sagradas Escrituras. Tá certo? Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqueles irmãos que vão participar da ceia do Senhor deverão colocar-se em pé e, quando receberem, voltarão a assentar-se novamente. Oh
e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, comamos do pão. Estamos aqui neste momento, fazendo esse memorial, lembrando do teu sacrifício, Jesus, que verteu o seu sangue na cruz para a nossa salvação. Que nós possamos ser abençoados e guardados por ti, e que esse memorial jamais seja esquecido, até mesmo porque foi ordenança tua, Senhor. Pai, que fizesse isso de tempos em tempos, Pai, que não esquecesse do teu sacrifício. Fica conosco, abençoa-nos, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tomemos o cálice. Deus, nosso eterno Pai, graças estamos, Senhor. Neste momento, Pai, queremos te agradecer por esse privilégio. Estamos aqui neste momento, estamos participando do cerimonial, do sacrifício do teu Filho Jesus ali na cruz. E graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos tornou de criatura e teus filhos. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Neste momento, Pai, queremos entregar realmente nossas vidas a Ti, Pai. Que o Senhor possa fazer de nós a tua vontade. É a oração que assim fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós não temos um lugarzinho aí para deixar o cálice, os nossos irmãos diáconos vão recolher os cálices neste momento. E logo mais à noite, às 19 horas, juntos, mais uma vez, para louvar o nome do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos, aqui e agora, e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.
Amém.